De volta nesse segundo bloco, você que está acompanhando esse debate importante aqui com o Praciano, e digo a você também, a nossa geração não foi preparada para interpretar adequadamente a floresta amazônica. Eu dou o exemplo do próprio Tucumã, do próprio Pupunha, pronto, Pupunha. A nossa geração só sabe cozinhar e tomar café. Agora, quantos quilos de massa para pizza, quantos quilos de pão, suco, din-din eu posso fazer da Pupunha? Eu não aproveito mas tu isso. sabe por que isso? Porque a nossa cultura nos últimos 50 anos, quase 50 anos, é a cultura da Zona Franca. É exatamente o tema que a gente estava discutindo. Paralelamente aos produtos da Zona Franca, a gente não trabalhou uma economia própria. Então, você não pensa hoje em enlatar um jaraqui, você não pensa hoje em industrializar um piracuí, que é farinha de peixe. Você hoje não tem de forma sustentável nenhum produto da floresta de madeira colocado fora do estado. É uma vergonha, nós temos 20 mil quilômetros, 25 mil quilômetros de rio só navegável, sem falar em lagos, ou seja, o insumo mais importante para peixe deveriam estar alimentando o mundo com a piscicultura e a industrialização do peixe. Então nós pensamos só no eletroeletrônico, pensamos só na Zona Franca e a gente só se movimenta quando o problema existe. Somos sempre vulneráveis. O amazonense precisa ter hoje governantes que coloquem na cabeça, como estadista, que nós somos ricos e a nossa floresta é rica e a gente pode alimentar o mundo com remédio, com fármacos, com borracha, com óleos, com frutas e nem só de Zona Franca vive o homem. Tá certo, tá vendo? Então nós temos aí uma vertente importante de ter um novo ente econômico para o nosso estado. Agora, deputado, e a PEC? Vamos falar sobre ela? Que aí a gente já faz essa perspectiva para o futuro em termos da nossa Zona Franca. Eu gostei de um princípio que você disse aqui. O nosso programa gosta de ter início, meio e fim, né? Então, esses problemas que nós temos hoje da Zona Franca, alguns têm que ser imediatamente resolvidos para a sobrevivência da Zona Franca. Infraestrutura está devagar. 46 anos não temos um porto que preste, um porto público, ou seja, temos problema de infraestrutura aeroportuária, de armazenagem primária, nós temos problema de comunicação, de banda larga, internet ruim, nós temos problema de falta de mão de obra qualificada na quantidade correta, não investimos em ciência e tecnologia, portanto nós não impactamos os próprios processos da Zona Franca, nem produto, nem processo, porque importamos os insumos, importamos a tecnologia, tudo isso deveria ser resolvido. Temos uma SUFRAMA capenga, com os funcionários se aposentando e indo embora, não temos uma superintendência da Fazenda, com o maior núcleo da economia do Norte, a superintendência da Fazenda está em Belém, não temos um escritório da Sudam aqui, no interior do estado nós não temos em 42 municípios 61 uma agência bancária, portanto nós não preparamos esse estado para desenvolver. Vamos ter que recomeçar de novo, e para recomeçar precisamos que a Zona Franca continue. Agora, para continuar precisamos fatalmente, é fatal a não aprovação da PEC da Dilma, que promove a prorrogação da Zona Franca a partir de 23 mais 50 anos, ou seja, até 2973. Por quê? Que se essa PEC da prorrogação não acontecer agora, tu que és administrador, você vai entender o seguinte, só tem 10 anos. Para maturar um projeto, entrar ser aprovado pela Sudam, pela Sudene, pela SUFRAMA, pela Fazenda, e o projeto ser executado demora 3, 4 anos. Sobra só 6 anos para o final da Zona Franca para que o empresário possa amortizar os seus custos e ter lucro. Portanto, se não for aprovado esse ano a prorrogação, é o final da Zona Franca. E a gente perdeu a oportunidade, mais uma vez, de ter um período de transição para uma economia paralela do estado do Amazonas. É urgente e é necessária a aprovação. Agora, vou ser sincero, a bancada precisa se articular muito com o governo, porque há muitos inimigos, quase todos os estados não gostam desse caráter de exceção, esses incentivos fiscais. Segundo eles, essa condição da Zona Franca desindustrializa, desmotiva a industrialização nos seus estados. Portanto, nós temos quase que 26 adversários ou inimigos da Zona Franca. Portanto, qualquer coisa de Zona Franca, eu tenho medo do risco do Congresso não aprovar. Portanto, as nossas lideranças fortes, como o Braga, como o Alfredo, e todos os deputados estaduais, todos os federais, têm que se unir em torno do governo para que convença a base aliada do governo a aprovar a prorrogação da Zona Franca. Do contrário, está começando o nosso fim. Até 2073. E você que nos acompanha aí também pode
né, engrossar essa fileira de defender os nossos interesses. Por favor, como nós dizemos, você faz parte desse processo e precisa, então, fazer parte também das decisões, já que você é o grande mantenedor de todas essas atividades. Né? E nesse aspecto, Jorge, o Lula e a Dilma colaboraram. Essa PEC é uma iniciativa da Dilma, da presidente Dilma. Portanto, se ela nos ajudar mais ainda, convencendo a base aliada do Congresso a prorrogar, é o começo da nossa vitória. E o final da nossa vitória, ou a continuação da nossa vitória, é resolver os problemas críticos e ainda primários que a Zona Franca de Manaus sofre. Portanto, tem uma logística difícil hoje por conta de coisas simples, do tipo falta fiscal para liberar a mercadoria, falta fiscal da agricultura para também liberação de mercadoria, falta armazenagem primária, o empresário paga caro pela armazenagem em função da demora da democracia, da burocracia e por aí vai. Falta estrada, né? Falta ligar a Zona Franca aqui o Mercosul aos países latinos aqui do norte para ampliar o nosso mercado. Portanto, tem muita coisa que pode ser feita independente da prorrogação. Mas é necessária a prorrogação e depois o aperfeiçoamento do sistema. Eu sei, deputado, que quando a gente aborda a questão de infraestrutura logística, nós mexemos com muitos interesses, mas eu acho que o interesse do Estado está acima do interesse individual, eu penso assim, né? E aí está essa grande discussão do nosso isolamento, né, da nossa falta de infraestrutura logística adequada. Inclusive, deputado, eu quero deixar aqui uma sugestão também, que eu participei esta semana no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, como palestrante, convidado pela Frente Parlamentar Mista para o Desenvolvimento do Transporte Hidroviário na Bacia Amazônica, onde eu palestrei a respeito das necessidades que nós temos, mostrei as fotos do nosso caboclo querendo produzir e distribuir, não tem esse apoio, porque muitas políticas de governo, políticas públicas, elas incentivam uma parte da cadeia produtiva, que é a produção, mas esquece do suprimento, esquece da distribuição, e a produção do nosso caboclo fica na mão do atravessador, ou então fica apodrecendo na beira dos nossos rios, né? Eu mostrei tudo isso e fica aqui essa sugestão para que o senhor e a sua assessoria, ou você e a sua assessoria, acompanhe com a Janete Capiberibe, deputada federal do Amapá, essa iniciativa que tem muito a ver com o transporte hidroviário na Bacia Amazônica, até porque são as nossas estradas, né? E aqui fica a nossa defesa pela BR-319 e também, por que não pensar na BR-080? Eu trago a você essa discussão. A BR-080 liga Manaus a Brasília e faltam em torno de 400 quilômetros para serem construídas totalmente. Vamos sair daqui por Altazes e vamos chegar em Brasília. Também é uma outra opção que nós temos que discutir, assim como a nossa conexão até Georgetown para acessar de forma mais rápida e competitiva o mercado da América Central, Ásia e Estados Unidos e Canadá. Eu vejo assim grandes perspectivas e o deputado tem razão quando faz essa convocatória para nós amazônidas, para nós nos unirmos em torno dos nossos interesses. Eu gostaria de conversar mais, mas vou passar a palavra para que fique à vontade para fazer suas indagações, considerações, sugestões. Não, você me fez lembrar da Janete Capiberibe, minha amiga, uma batalhadora, ela e o marido, eu admiro o casal, são dois cidadãos que nós temos lá no Congresso, e você me fez me lembrar uma coisa. O Nordeste tem uma bancada dos 9 estados, uma grande bancada, que toda semana se reúne no Congresso. Inclusive tem um café da manhã às terças-feiras. A bancada do Nordeste, ou seja, todos os deputados do Nordeste. Esses deputados, eles pensam o Nordeste. Ele não pensa o seu umbigo, né? O cearense pensa no Ceará, o paraibano na Paraíba. Não. Essa bancada pensa os problemas estruturais do Nordeste. Estão sempre unidos. Infelizmente, não sei se é o perfil, se falta liderança, nós estamos tentando reativar isso. Eu, junto com Bala Rocha, que foi senador, que hoje é deputado federal do Amapá, e mais alguns, Padre Tom, Puti, o deputado Puti do Pará, estamos querendo fazer um café da manhã nas próximas semanas, sob a coordenação do Bala Rocha, que topou coordenar esse movimento, para que a gente também faça uma bancada do Norte. Para pensar o Norte, o Norte está precisando pensar. Vou dar só um dado. A Amazônia é bonita, rica, todo mundo fica satisfeito em falar da Amazônia, está no palanque, no palco de todo mundo. Mas segundo o governo federal, através da sua instituição chamada IBGE, 42% da população da Amazônia está em estado de pobreza. Nós temos os maiores indicadores aqui, sabe de quê? De taxa de crescimento de AIDS, a maior é a nossa. De gravidade precoce,
das nossas jovens, as maiores taxas que nós temos. Nós temos índio acabando, morrendo, etnias inteiras no Vale do Javari. Então nós temos 31% das nossas cidades, professor Jorge, da Amazônia, 31% dessa cidade, tem um índice de homicídio maior do que a cidade do Rio de Janeiro, na Amazônia. Eu tenho dito, para resumir, que o Nordeste está começando a melhorar seus indicadores. E nós estamos passando a ser o Nordeste do passado. O Norte, com essa riqueza toda, não tem hoje a qualidade de vida compatível com a sua riqueza, com o seu mar, com o seu tamanho, com a sua biodiversidade. E para isso é necessário que o conjunto dos parlamentares do Amazonas e o conjunto dos parlamentares do Norte comece a discutir o conjunto chamado Amazônia, né? Isso precisa força. No Congresso não tem heróis individuais. Às vezes consegue um negócio da imprensa, mas não produz nada quando é o indivíduo. No Congresso, a força é o conjunto. E nós temos quase 100 parlamentares do Norte que ainda não entenderam que essa energia poderia ser comungada, canalizada para discutir a região. E no próximo bloco eu quero continuar com você essa conversa sobre Zona Franca de Manaus.